Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer a correção, tá? Das atividades da página 388 e 389. A primeira questão era: justifique a afirmação a seguir. Utilize exemplos. Então, tem uma frase aí, né? A impressão que temos é de que o tempo passa cada vez mais rápido e as distâncias entre os lugares estão cada vez mais curtas. Então, por que estão afirmando essa frase, né? Lembra que eu falei para vocês que hoje em dia parece que o tempo passa cada vez mais rápido, porque nós temos muitos afazeres, né? E a distância entre os lugares estão cada vez mais curta, porque hoje em dia nós temos a facilidade, né? De ir de um lugar para o outro com mais facilidade, né? Através de carro, de ônibus, metrô, avião, navio. Hoje a gente tem a comunicação e o transporte muito mais avançado, né? E com isso facilita as coisas. Então aqui é uma resposta pessoal, mas é mais ou menos isso, né? Que por meio da globalização as coisas estão mais fáceis, tanto na comunicação como no transporte. Então por isso a gente tem aí esse tempo, parece que a distância está mais perto, né? Porque a gente tem maior facilidade de acesso hoje em dia, tá? Essa é a primeira. A segunda, observe novamente os gráficos do mapa da página 385 e explique o que eles revelam. Então tá falando aí, né, os gráficos está revelando que apesar de existirem países com grande número de usuários de internet, a porcentagem desses em relação ao total da população de cada país ainda é pequena, como no caso da Índia. Então é aquilo que eu havia falado na outra aula, né, na aula passada, que porém muitas pessoas têm acesso à internet, mas também tem muitas pessoas que ainda não têm acesso à internet, né? Geralmente países evoluídos têm acesso à internet com mais facilidade. Países que ainda estão em desenvolvimento e subdesenvolvidos ainda têm essa dificuldade. Então ainda existe pessoas que não têm essa vantagem de utilizar a internet, tá? Então isso também é uma desigualdade social que existe, né? Países que têm muita facilidade e países que têm poucas possibilidades e facilidades de usar a internet. Também é uma resposta pessoal, né? Aí aqui tem para vocês realizarem uma pesquisa, né, em livros ou na internet, e escreva um pequeno texto explicando o termo aldeia global. Tá? Então é uma resposta pessoal, não sei o que vocês pesquisaram, porém tem essa resposta aí do livro, né? Que o termo foi criado na década de 1960 para sintetizar os efeitos da comunicação de massa em todo o mundo. Esse termo indica que a diminuição das distâncias e a aceleração dos tempos em relação à comunicação entre as pessoas, as barreiras sociais e culturais seriam sobrepostas e se formaria uma sociedade mundial com características homogêneas, tá? Então, aí eu não sei o que vocês pesquisaram, mas tem essa resposta aí para quem não conseguiu achar, tá? Aí aqui também tem uma tirinha. Observe a tirinha e responda as questões a seguir. Então, ele está se apresentando, né? Um professor, ó. Formei-me na USP, fiz mestrado, né? Doutorado. E aí ele está se apresentando para o dono da escola. E aí o dono da escola falou, ótimo, comece com aquela classe. Então você imagina que ele vai dar aula, porém ele está pintando a sala de aula. Então, o personagem tem alguma qualificação profissional? Sim, ele tem qualificação profissional. Ele tem faculdade, tem mestrado, tem doutorado. Porém, o que aconteceu com ele? Ele teve que pintar a sala. Por falta de aula, será? Né? Então, o personagem tem alguma qualificação profissional? Sim. Qual? Ele é mestrado, doutorado e etc e tal. Aí vem a outra perguntinha. Ele precisa utilizar essa qualificação para desempenhar a tarefa a qual foi designado? Não.
né? Para você pintar uma parede, basta você saber pintar a parede. Você não precisa ter faculdade, estudo para isso, né? Então, não, ele precisa saber só como que pinta uma parede. De acordo com o que você estudou, qual o nome que se dá a essa situação? Desemprego estrutural. Então, eu tenho uma profissão. O que é desemprego estrutural? Eu tenho a minha profissão, porém, na falta dela, se eu não arrumo emprego na minha profissão, eu vou fazer uma outra coisa, né? Quantas pessoas que vocês conhecem que é formado em alguma faculdade, porém não encontra emprego, ela vai fazer outro tipo de coisa, né? Vai ser manicure, vai vender coisa, vender bolo, vai fazer outro tipo de coisa. Então, isso é o desemprego estrutural, tá? Aqui tem os quadrinhos, né? Que vocês vão colocar aí a resposta. O que é desemprego estrutural? É causado pela redução de despesas em favor do aumento da produtividade. Desemprego tecnológico, causado pelo uso cada vez mais frequente de máquinas e robôs que substituam a mão de obra humana, né? Essa é a C. A B, informalidade, vem se intensificando com o aumento de subempregos, como de vendedores ambulantes, coletores de maneiras recicláveis. E a D, precarização do trabalho, caracteriza pela degradação das condições de trabalho. Então, vai ficar C, A, D e B embaixo. Então, vocês acreditam que vocês não tenham errado essa, porém a resposta correta são essas, tá? E aí aqui, como a gente já falou bastante de globalização, né? E como ainda falta um pouco para a gente terminar o módulo 1, devido aos feriados que vocês foram prejudicados, eu vou dar só uma pinceladinha aqui nessas matérias aqui, para vocês fazerem os exercícios para terminar o módulo 1, tá? Então, aqui está falando da dinâmica populacional e a globalização. O que é isso? Essa movimentação de migratórios, né? Os movimentos migratórios, essa imigração e migração que acontece em todo mundo, né? E hoje em dia, aquilo que eu falei, as pessoas elas viajam muito. Então, aqui está falando os movimentos migratórios, né? Para onde que as pessoas vão, né? Para onde que elas iam em 1830 a 1914 e aonde que as pessoas estão migrando agora, né? Em 2008. Esse mapa aqui também já está desatualizado, né? Mas aqui está falando desse fluxo, para onde que as pessoas vão com mais frequência, né? Para onde que elas decidem ir, tá? Aí que está aqui fluxos de trabalhadores, né? É aquilo que a gente sempre fala, as pessoas que saem de um país que vai trabalhar em outro país à procura de melhoria de vida, né, de salário, de vida. Então, aqui os países que têm maior número de imigrantes, né, Estados Unidos, aí tem aqui toda a escalinha, para onde que as pessoas procuram mais, para ir trabalhar, né, pensando na área do trabalho, correto? Então, aí está falando que é Estados Unidos, Alemanha, Arábia Saudita, Rússia, Reino Unido. É para onde que as pessoas mais vão, mais procuram, né? Aí aqui eu tenho um texto, na página 392, tem um texto falando o que é a xenofobia. A xenofobia em países desenvolvidos. Então, aqui, vocês vão ler, tá? Esse texto. Xenofobia é um sentimento caracterizado pela aversão a pessoas, crenças e modos de vida entre dos seus. Seria tipo aquele preconceito que as pessoas têm em relação ao turista, ao imigrante, né? Então, geralmente, quando você vai para um país desenvolvido e você fala que você é um brasileiro, você não é tão bem visto, né? Então, as pessoas elas acabam tendo um preconceito com essas pessoas, né? Que nem um brasileiro vai para outro país, ele não vai trabalhar de gerente de banco, né? Ele vai trabalhar numa coisa mais um garçom. Por quê? Geralmente porque rola essa xenofobia, esse preconceito, né?
do imigrante estar num determinado país, né? Que nem aqui os brasileiros, nós. Quando a gente recebe lá bolivianos, né, chineses e tudo mais, muitas pessoas sofrem preconceito. Os próprios brasileiros acabam cometendo essa xenofobia. E o brasileiro em outro país é muito maior, né? Aí que é muito mais discriminado, tá? Aí temos as migrações religiosas, que são aquelas pessoas que vai procurar outros países devido à religião, né? Ah, vou conhecer a Aparecida do Norte, que eu não conheço. Então as pessoas às vezes saem de outros lugares, de outros países para conhecer, né? Aí aqui também, né? Arábia Saudita, tem Jerusalém, que as pessoas vão para conhecer, porque tem fatos religiosos lá, né? Fazem peregrinações, né? Vai lá para ver, para conhecer a história religiosa de cada lugar, tá? Então, migração religiosa é aquelas pessoas que vão para procurar religião mesmo. E tem as migrações de refugiados, são aquelas pessoas que estão sendo tá refugiando de algum país, né? Que geralmente é por causa de guerras, de perseguições por rivalidades étnicas ou religiosas, disputa pelo poder, entre outros. Então as pessoas elas são obrigadas a saírem do seu país e se refugiarem em outro, né? Então geralmente as pessoas saem, vamos supor, no Haiti, que tem muito terremoto, de tsunami, então as pessoas saem de lá refugiadas e vão para outros lugares, né? Por isso que eu tô falando aqui, ó, refugiados ambientais, que são aqueles grupos de pessoas que se deslocam por causa de desgastes naturais, que é no caso de tsunami, terremoto, vulcão, né? Aqui tá falando do Haiti também. Então vocês vão dar uma lidinha aí e vão ver, mas é isso. Os refugiados, eles saem do seu determinado país para se esconder, para se habitar em outro, devido a essas coisas aí, tá? E aí vocês vão fazer as tarefas, tá? Da página 396 até 398. Estaremos corrigindo depois das férias, tá bom? Então vocês vão fazer essa atividade. Aí tá falando um pouquinho sobre o tráfico humano e o contrabando de pessoas, né? Então, o que é o tráfico humano? É você enganar as pessoas, né? Tráfico humano é você falar para a pessoa que você vai para determinado lugar, né, para trabalhar, isso, aquilo. Você está dando esperança para a pessoa e quando a pessoa chegar lá não é nada disso, né? Então, ó, além das situações dos refugiados, que muitas vezes saem de seus países de maneira arriscada, existem também inúmeros grupos de pessoas que se aventuram em migrações clandestinas, tentando entrar ilegalmente no país. Então, o que é contrabando de pessoas? Essas pessoas que estão no país querem entrar ilegalmente, tá? Em lugares proibidos, clandestinamente, né? Não legalizado. E o tráfico de pessoas, por estarem mais vulneráveis em situações de clandestinidade, essas pessoas se tornam alvos fáceis para o tráfico internacional de pessoas. Aquelas pessoas acabam te dando esperança, né? Vamos para tal lugar que você vai ter uma melhora de vida, que você vai fazer acontecer e acaba sendo enganado, tá? Então esse seria o tráfico de pessoas. E o contrabando é essas pessoas que querem entrar em determinados países, de forma irregular. Aí aqui tem um texto também, tá? Cidadania no dia a dia, os riscos de ser um imigrante clandestino. Então aqui tá falando todos os riscos que a pessoa pode sofrer, tá? Aqui também tem duas perguntinhas, né? Mais para discutir mesmo, não precisa fazer no caderno, tá? É só para vocês pensarem e refletirem. Aí aqui está falando sobre a globalização e cultura, né? Que cada país tem a sua cultura e seu modo de viver, né? Então, com isso, a gente acaba, que nem nós brasileiros, acabamos levando uma bagagem muito grande, porque aqui em São Paulo a gente tem um pouquinho de cada
né, de cada lugar. Então aqui a nossa cidade ela é bem globalizada, né? Então temos McDonald's, temos Habib's, temos o BK. Então assim, cada país, cada lugar tem a sua cultura e a gente aprende a cultura de cada um. Então geralmente a gente aprende muito, a gente é muito rico em essas culturas dos outros países também, tá bom? Aqui também tem perguntinha que vocês vão fazer, tá? E aí aqui tem os símbolos culturais, né? O que são símbolos culturais? Aquilo que marca na cultura de cada pessoa, né? Aqui tem a língua falada, o jeito de se vestir, tá falando sobre cultura, né? Que cada país tem a sua cultura, a sua religião, então, que é bem também diversificada. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa atividade também, fazer as atividades das páginas 403 até a 414. A correção a gente vai fazer depois das férias, tá? Então, vocês têm todo esse tempo aí para fazer essas atividades, que infelizmente eu tive que passar para vocês, porque a gente tem que terminar o módulo 1. E devido aos feriados, a gente não conseguiu terminar. Então, vocês, por favor, terminem, que assim que voltar às aulas, a gente vai estar corrigindo, tá bom? Então, boas férias, descansem, desestressem, relaxem, que daqui 20 dias a gente está de volta, tá bom? Boas férias!